E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Trazendo aqui uma informação aí para vocês. Como eu venho sempre falando, temos que ficar antenados no que está acontecendo aí. Por isso que papel de advogado e professor é procurar estar sempre antenado no que está acontecendo. Olha o projeto de lei que está aí proposto aí pelo senador Sérgio Moro. Esse cara ainda não sossegou. Enquanto ele não implantar de vez o direito penal do inimigo aqui, de forma radical, ele não vai sossegar. Já tinha praticado atrocidades lá no processo lá do mensalão, até que houve uma série de nulidades, e ainda assim não sossega. Olha o absurdo que ele está tentando fazer aqui com esse projeto de lei número 10 de 2024. Altera o decreto número 3.089, de 41, que é o Código de Processo Penal, para elencar circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia. Então, ele está criando aqui, na realidade, cabresto, parâmetros para o magistrado e, consequentemente, prejudicando a sociedade e uma série de princípios que a gente vai ver, visando permitir ou praticamente obrigar o magistrado a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva lá na audiência de custódia. Olha o que diz o atual artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública e ou membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá decidir fundamentadamente. Então, e aí continua aqui. A substituição aqui vem. Olha só que interessante. Parágrafo 5º. São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, sempre, gente, sempre, olha só, recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, se o sujeito estiver inserido no inciso 1, 2, 3, 4, ele, juiz, será recomendado a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, abandonando o princípio da presunção de inocência, abandonando os requisitos autorizadores para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que são aqueles que estão estampados lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que viola, assim, absurdamente, claramente, a Constituição Federal. Mas ele insiste nisso. Então, vamos lá, vamos fazer a análise aqui. Parágrafo 5º. São circunstâncias que, sem prejuízo de outros, ou seja, poderá ter outros piores ainda, sempre recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 1. Haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente. Então, se o sujeito aqui tiver praticado outras infrações penais, mas, por exemplo, estiver respondendo o processo, ou se essas outras infrações penais já tiver transitado julgado, ele tiver cumprindo pena, tiver cumprido a pena, aí vem aqui e recomenda, vamos prender. Mas e o artigo 312 dos requisitos? Ah, não estão presentes não, mas tem aqui uma lei aqui agora que foi posterior, vamos fazer uma interpretação diferente e vamos converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Verdadeiro absurdo, né, cara? Esse senhor, ele realmente está com algum problema, tem que voltar a estudar urgentemente. 2. Ter a infração penal sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. A violência, a infração penal tendo sido praticada com violência ou grave ameaça, ela já está inserida na ideia de punição pelo artigo. Então, gente, não é porque a infração penal foi praticada com violência ou grave ameaça que automaticamente a Constituição permite que o sujeito seja levado ao cárcere, ou seja, convertido na prisão em flagrante em preventiva. Não é isso, tá? Por quê? Porque a própria gravidade da
a ação do sujeito, que seja ela através de violência ou grave ameaça, já é o suficiente para a existência de um tipo penal que vai punir o sujeito por aquele crime. A questão da prisão preventiva são os requisitos do 312 para saber se o sujeito pode responder o processo em liberdade sem que ele traga nenhum prejuízo para a sociedade na questão processual e também que ele não venha em algum momento tumultuar o processo, demonstrar interesse em fugir, enfim. São esses os requisitos do 312. Não é isso aqui que ele está querendo. Inciso terceiro, ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente. Ou então, se o sujeito tiver, por exemplo, se viu envolvido no primeiro momento num fato, foi para audiência de custódia, foi liberado. Beleza, passou um determinado tempo, se vê envolvido num outro fato, vai para uma audiência de custódia. Nenhum dos requisitos 312 estão previstos nesse exemplo que eu estou dando. Aí, por aqui, pelo inciso terceiro, por ele já ter passado por uma audiência de custódia anteriormente, agora ele é obrigado a ser convertido. Porque ele vai ser obrigado, porque na realidade tudo aqui começa ou com uma exceção ou com uma recomendação e daqui a pouco vira regra. Para prender, né, nesses casos, sempre vira regra. Então, veja que aqui também fere o que? O princípio da presunção de inocência. Não é porque o sujeito se valeu em um determinado momento, né, em se livrar da prisão preventiva, e agora, num outro momento, ele tem a obrigatoriedade de ser levado ao cárcere. Até porque a gente sabe que durante o processo a gente demonstra a inocência do sujeito, e eu pergunto se o Sérgio Moro, senador, vai pagar, né, pelo tempo que o sujeito fica preso lá, como acontece diariamente com as pessoas aqui, né? Então, está tentando colocar todo mundo dentro de um saco, como se fosse todo mundo igual e desrespeitando a Constituição. Se ele tem interesse em combater a criminalidade, em alto grau de escalão que ele fala, que ele procure diferenciar. O que ele está fazendo, na realidade, é colocar todo mundo no mesmo saco, tirar os direitos e garantias individuais e mais, levar as pessoas para o cárcere, sem indenização depois, que a maioria acaba sendo absolvido. 4. Ter o agente praticado a infração na pendência de inquérito ou ação. Então, se o sujeito estiver respondendo, estiver sendo investigado, tiver um inquérito policial aberto contra ele, e ele, por algum motivo qualquer, praticar algum crime ou se envolver na prática de algum crime, automaticamente esse cara teria a prisão dele convertida em flagrante para preventiva. Verdadeiro absurdo. Presunção de inocência não existe para esse homem, né? Estado democrático de direito para ele é o Estado democrático punitivo, tá? Onde direitos e garantias individuais devem ser jogadas no lixo. Então, é um absurdo. É bom que você fique atento para essas questões, porque as pessoas estão se movimentando e traz um prejuízo enorme aí para a sociedade. Parágrafo 6º, a decisão que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame pelo juiz das circunstâncias previstas no parágrafo 2º e 5º. Isso aqui é óbvio, né? Tem que ser revisto. A questão toda é que o inciso 1º, inciso 3º, 4º, o próprio parágrafo 5º, ele é totalmente inconstitucional e a gente espera, né, que isso não passe. E se passar, o STF vem a se manifestar declarando a inconstitucionalidade disso aqui, sendo provocado por alguma instituição, que com certeza vai acontecer se já não está acontecendo. Então, estou trazendo essa informação para vocês, para que vocês possam estar atentos ao que esse é um projeto de lei número 10, tá, de 2024. Ele vai estar liberado para vocês também, tá lá no Senado, e a gente espera que pessoas como esse cidadão, né, estejam expurgados da política, porque o que ele quer, na realidade, é estabelecer aqui um Estado, né, em que a prisão seja decretada a todo e qualquer momento, sem qualquer
direito de defesa, desrespeitando garantias individuais, desrespeitando direitos individuais que a própria Constituição procura resguardar. Até porque a gente sabe muito bem das injustiças que acontecem, das perseguições que as pessoas sofrem e que a corda sempre estoura na mão dos mais fracos. E quem são os mais fracos? São os negros, os pobres, as prostitutas, os mortais. Não são pessoas que têm seus foros privilegiados ou pessoas que têm um poder aquisitivo alto. E o direito aqui no Brasil é totalmente diferente. É aplicado de uma forma para um grupo e para outro grupo de uma outra forma. Então a gente tem que realmente estar divulgando isso. Esse é um verdadeiro absurdo que esse homem está tentando fazer e vamos continuar trabalhando aí e que a advocacia criminal possa se movimentar realmente para estar atento a esses ataques aí ao direito à liberdade, ao direito ao devido processo legal, à ampla defesa, contraditório, à liberdade, à presunção de inocência, o sistema acusatório e o Estado Democrático de Direito. Fica essa informação aí para vocês. Comunidade Júri no Ar, nosso canal lá no YouTube. Qualquer dúvida, é só entrar lá e tirar suas dúvidas e entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. José M. Brito com T só.com é o nosso site onde você pode encontrar todos os nossos endereços nas redes sociais. Grande abraço aí para vocês.